Olá! O Tela 1 está no ar com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E hoje recebemos ela, que é formada em Direito pela UFPR, a pré-candidata do PSOL, Xênia Mello. Boa tarde, Xênia. Boa tarde, Brian. Seja muito bem-vindo. E para começar, eu quero que você diga por que você colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidata. Legal. Primeiro, eu quero cumprimentar o pessoal que está em casa aí, está no trabalho, acompanhando a gente ao vivo. Cumprimentar a equipe aqui, os alunos que estão aqui assistindo a gente, o pessoal aí do apoio. Parabenizar a iniciativa de vocês enquanto estudante. Acho que é importante a gente ter um debate de democratização da informação. Então, parabenizar os alunos que têm essa iniciativa de levar para a população um conhecimento acerca das pré-candidaturas que a gente tem aqui em Curitiba. E por que eu me coloco à disposição pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, para construir uma frente de esquerda no sentido de trazer uma resposta para a cidade de Curitiba diante da crise nacional e local que a gente tem com relação à política. E que muitas vezes a população hoje tem uma hostilidade com relação à política e à atuação dos governantes. O PSOL é o único partido no Congresso Nacional que não possui nenhum tipo de relação, seja de indiciamento, seja de qualquer delação na Lava Jato e em nenhum esquema de corrupção. Nós somos o único partido que nunca foi citado, que nunca foi relacionado com qualquer tipo de esquema de corrupção. Ou seja, para mim é uma felicidade muito grande estar como pré-candidata aqui em Curitiba, porque o nosso partido tem um compromisso real com a população. Bom, então, se é para formar uma frente de esquerda, para tentar a Prefeitura de Curitiba, houve alguma negociação com o PT e com o PCdoB? Não, e a gente não considera que o PT e o PCdoB possam compor hoje uma frente de esquerda, na medida em que eles estão envolvidos não só com os esquemas de corrupção, como de violação da população nacional e de Curitiba. Temos que pensar que há menos de um ano o PT compunha a base do governo Frutti, né? E foi, de certa forma, convidado a sair pelo atual prefeito, mas construiu essa gestão que tem indícios de corrupção com relação ao ICI, recentemente agora falado na mídia, e não só com o descaso com os servidores públicos, com a má gestão do transporte. Então, o PT também está envolvido nessa má gestão que ocorreu nesses últimos 4 anos aqui em Curitiba, de forma que eles não têm atuação e legitimidade para compor uma frente de esquerda. E o número de deputados que o PSOL tem no Congresso é o número mínimo, comparado com outros partidos mais tradicionais, e na Câmara dos Vereadores nós não temos. Você acha que isso pode dificultar a sua candidatura ou atrapalhar na governabilidade, caso consiga assumir a Prefeitura de Curitiba? Acredito que uma campanha, no atual momento do PSOL, tem um potencial muito grande de crescimento, exatamente porque nós somos o único espaço hoje que tem legitimidade para dizer que não tem envolvimento com corrupção. E nacionalmente nós vemos os nossos deputados do PSOL, o Chico Alencar, o Jean Willis, o Glauber Rauch, a Luísa Erundina, que recentemente ocupou a presidência da Câmara em oposição ao Cunha. Nós temos os deputados e a deputada mais idôneos e comprometidos com a população no Brasil. Por isso a necessidade da gente eleger uma vereadora e um vereador aqui em Curitiba para que faça também esse espaço de defesa da população e de denúncia, porque isso é uma atuação do PSOL e do PCB também com relação à política nacional e local. Portanto, uma gestão do PSOL seria também um convite à população de participar ativamente. Que muitas vezes hoje as pessoas pensam que votar é simplesmente ir lá num dia de outubro e digitar 2 números.
A gente tem que ir além dessa atuação política que joga para o outro a responsabilidade. A população precisa estar dentro da prefeitura, fazer da prefeitura sua morada. E, portanto, para que o pessoal consiga construir um mandato comprometido, necessita da população, da participação ativa da população. Isso é muito importante, que as pessoas construam as audiências públicas, que as pessoas atuem e intervenham na construção do orçamento, que as pessoas fiscalizem a atuação dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, que as pessoas fiscalizem e tenham uma resposta aberta, pública, da construção do mandato, que haja uma prestação de contas, assim como todos os parlamentares do PSOL hoje fazem, sempre vão uma vez por mês, uma a cada 15 dias, mas sempre tem um período de irem para a praça pública, ir no lugar público e fazer uma prestação de contas do que o mandato está fazendo. Porque hoje o prefeito e os outros partidos não têm esse diálogo com a sociedade. Xene, essa não é a primeira vez que você concorre em uma eleição. Em 2012 você foi candidata a vereadora e não se elegeu. Você teve 1.037 votos. 1.037 votos. Por que você acha que obteve essa quantidade de votos e o que você leva de experiência para essa candidatura? Eu fui candidata em 2012 e fui candidata em 2014. Em 2012 eu tive 1.037 votos. Em 2014 eu tive 2.399 votos. E me orgulho muito da minha votação. Ainda que muitas pessoas que não acompanham, né, política de forma tão sistemática possam pensar que é uma votação pequena ou que é uma votação simbólica, se a gente for comparar com os outros candidatos e candidatas, a quantidade do que foi investido em dinheiro nas minhas campanhas e o resultado nas urnas é surpreendente. Dificilmente teremos outros candidatos num universo, por exemplo, em 2012, de 600 candidatos a vereadores e num universo de mais ou menos uns 800 candidatos a deputados estaduais que tiveram a relação custo de campanha e voto. Porque a minha campanha ela é construída com a participação das pessoas que se envolvem com a campanha e que se sensibilizam com a minha atuação política nos movimentos sociais. Hoje eu sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Curitiba. Eu atuo na defesa da humanização do nascimento, né, do parto humanizado, e atuo também na defesa da educação infantil. Meu filho estuda hoje num CEMEI, numa creche pública, e enfrentei o atual governo quando do fechamento das vagas das creches. Eu ando de ônibus, não sou uma pessoa, não tenho carro. Hoje o Fernando trouxe a gente de carona aqui, mas eu não tenho carro, eu ando de ônibus. Então, por viver essa realidade e atuar durante dos movimentos sociais, as pessoas se mobilizam e se sensibilizam com a minha campanha, e esse voto é um voto comprometido, no sentido de que não há compra de voto, não há troca de favores, não há pagamento de pessoas para construir a campanha. Ou seja, uma votação muito significativa diante, inclusive, da pauta que a gente defende, que eu defendo enquanto mulher feminista e LGBT, que muitas vezes os candidatos acabam escondendo. Se a gente for lembrar, por exemplo, da votação do impeachment, em que a maioria dos parlamentares envolvidos inclusive com corrupção, que tiveram parentes no outro dia presos, eles falavam em nome da família, em nome dos filhos, em nome Dificilmente uma pessoa que, por exemplo, como Jean Willis, que se põe de forma intransigente na defesa das mulheres travestis e trans, na defesa da legalização do aborto, da regulamentação da prostituição, tem
hostilidade, oposição, que vão encontrar, por exemplo, no Bolsonaro, o símbolo da reação desse conservadorismo. Então, fazer uma campanha que se propõe em defesa dos direitos humanos acaba tendo também uma hostilidade. Por exemplo, em 2012, quando eu fui candidata, eu sofri ameaça de morte depois do término da candidatura. A hostilidade é uma das razões, muitas vezes, que muitos militantes de direitos humanos abrem mão de se candidatar justamente pelo medo. Um medo que não se resume à minha pessoa só. Eu sou mãe de um filho de 2 anos e meio. É preciso preservar a vida dele e a minha vida, porque ele precisa de uma mãe para cuidá-lo, né? Bom, a gente ia fazer pergunta, mas tocou um assunto que me chamou a atenção. Você disse que muitos dos congressistas falavam em homenagem à família. O que é família para você? A família, ela é plural. E a família, as pessoas têm que ter liberdade para falar dela, para realizar ela. Então, a família pode ser 2 homens que adotam uma criança, a família pode ser uma mulher travesti e um homem heterossexual, a família pode ser uma mãe prostituta e um senhor cadeirante, a família pode ser pais umbandistas de um filho católico, a família pode ser uma pessoa sozinha que resolveu tomar a sua vida de forma independente, a família pode ser 2 mulheres e os seus gatos e cachorro, a família pode ser o ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas e seguras. E a forma como elas se realizam nisso precisa ser respeitada. A gente não pode tomar apenas como regra uma família que é da propaganda de margarina, que é a família homem, mulher e filhos, né? A gente tem que acolher a pluralidade das famílias, as mães solteiras, as avós que cuidam das suas filhas, enfim. Muito obrigado. Agora vamos abrir para perguntas. Boa tarde, Xênia. Boa tarde. Eu sou a Gabriele, daqui da Agência Júnior de Jornalismo. E, bom, você, entre os 13 pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba, você e a Maria Vitória são as 2 únicas mulheres. O que você acha disso? Como é que você encara isso, sendo uma mulher e sendo engajada na causa feminista? E como você vê essa questão da representatividade feminina no governo? Primeiro, a gente tem que fazer uma crítica, inclusive, a todo o sistema. Agora, eu não sei se olho para você ou se olho para a câmera, enfim. Você que decide, vamos você ver, que acha melhor. A gente tem que fazer uma crítica a toda a forma do sistema político. Hoje, assumir, inclusive, uma meia-culpa do próprio PSOL. A estrutura partidária é ainda uma estrutura dentro de um pensamento masculino e que não garante a participação efetiva das mulheres, e especialmente, por exemplo, das mulheres mães que têm os filhos pequenos. Então, é necessário que os partidos políticos tenham espaços de formação, cumpram não só com 30% da coligação, né, que tem que ser garantida para as mulheres, mas garantam um espaço que as mulheres se sintam seguras a saírem candidatas. Isso numa perspectiva crítica em defesa da democracia e de esquerda. Porque o fato de ter uma mulher como representante, como parlamentar, não significa que a gente vai ter a garantia dos direitos das mulheres respeitados. A Dilma, no seu mandato, teve algumas ações de hostilidade com relação à garantia de direitos das mulheres. Por exemplo, a falta de demarcação de terras indígenas, pensando que a mortalidade infantil indígena é 9 vezes maior do que a mortalidade, por exemplo, de um filho meu que é um menino branco urbano. Que desrespeito uma mulher, enquanto governante, traz para uma população que é extremamente sensível e vulnerabilizada, né? Aí vemos a Maria Vitória. De todos os candidatos, eu sou a única candidata que não tem relação problemática, crítica na política. O meu pai é um cabeleireiro aposentado,
doente, ele tem Parkinson. A minha mãe é porteira. Ela trabalha num condomínio lá no Caiuá, na periferia. Os dois moram na periferia. Eu fui criada na periferia. Ainda que eu tenha me formado, que hoje eu sou advogada e tenho me formado na Federal, meus pais, a minha história é da periferia. A Maria Vitória vem de uma família de oligarquia política, cuja mãe é responsável também pelo massacre dos professores e pelo bombardeio da escola do meu filho. Olhar para Maria Vitória no debate me traz dor, porque ela está no mesmo grupo político de pessoas que tiveram a coragem de bombardear uma escola com 150 crianças e com crianças de 4 meses. Então ela é uma mulher na política que está comprometida com o interesse de uma pequena parcela da população empreiteira que desvia dinheiro do Estado, que não tem compromisso com a garantia de direitos e, na realidade, tem um compromisso com o roubo do dinheiro do Estado. O pai dela é o Ricardo Barros, deputado federal, que também, ministro que também tem envolvimento com muitos esquemas de corrupção. Enfim, a família toda é envolvida com a violação de direitos da população. Além disso, a Maria Vitória sequer conhece a cidade de Curitiba. Ela passou boa parte da vida dela morando fora. E, de repente, numa viagem na África, na Ásia, ela viu que era pobreza, mas coisas que existem aqui na periferia de Curitiba. Pensando que, por exemplo, a expectativa de vida de alguém que mora no Batel é diferente da expectativa de alguém que mora no Tatuquara, num bairro distante, num bairro que não tem a presença e a estrutura do município lá. Você disse que a mãe da Maria Vitória tem uma parcela de culpa na situação que aconteceu no dia 29 de abril. Quem são os culpados pela situação do dia? Quem são os culpados? O governo do Estado, né? O Richa, o secretário de Segurança Pública, toda a cúpula do Estado do Paraná é culpado, né, com a realização desse massacre. Não foi algo que não foi arquitetado. Existiam atiradores de elite lá, né? Existia um bombardeio de uma creche. Então, falando de creche, você é mãe. Quero que você conte um pouco dessa experiência e o que você leva por ter um filho que estuda em uma creche pública, o que você pretende mudar na educação pública, tendo conhecimento como o seu próprio filho, né, que frequenta uma creche pública. Sim. Para mim é uma felicidade muito grande sair esse ano como pré-candidata a prefeita aqui em Curitiba. Em 2014 eu fui candidata a deputada estadual e o Lourenço tinha 6 meses de idade. E até os 6 meses as crianças, se têm oportunidade, a mãe tem a possibilidade, são amamentadas, que a gente chama exclusivo e integral. Então eu levava o Lourenço para todos os espaços de campanha e muitas vezes eu deixava de ir em espaços públicos porque não eram acolhedores com o bebê. Enfim, eu respeitava muito, assim como hoje Emanuela Dávila deixou de sair candidata em Porto Alegre por conta da Laura. Existe sim um desafio muito grande em ser mulher na política e ser mãe na política, porque o pessoal entende que a gente tem que respeitar a singularidade das candidatas, dos candidatos. Muitas vezes o processo político ele nos desumaniza, porque você tem que dar conta da agenda, você tem que estar em vários lugares, você tem que ter uma disponibilidade e isso afeta a atenção que você pode dar para sua família, especialmente para o seu filho. Por outro lado, isso qualifica o debate na medida em que você vive a cidade de uma maneira muito visceral. A defesa da escola pública de qualidade não é só a bandeira do PSOL, mas é a bandeira da mãe, da Xênia, que utiliza desse... Você vê, amanhã vai ter festa junina na creche, inclusive do Lourenço. É importante que a gente tenha candidatas
em Curitiba que vivenciem a cidade, porque muitas vezes a gestão de uma cidade é decidida por quem anda de carro blindado, quem não pega ônibus, quem utiliza o sistema privado de saúde, quem não vivencia a cidade mesmo. E aí acaba sendo mais um jogo de interesse por poder e por política e por dinheiro do que um compromisso real com a população. E o PSOL veio nas 2 últimas eleições para prefeito com o Bruno Meirinho. Por que houve essa troca? Porque ele era pré-candidato, depois ele desistiu da pré-candidatura. Por que o PSOL tentou mudar o pré-candidato? Então, a gente tem que pensar que nós somos um partido novo, então a gente tem que ter uma renovação de quadros também, de pessoas. O Bruno é meu amigo pessoal, a gente estudou junto, se conhece há mais de 10 anos, tem uma relação de afeto muito grande, não só com ele, com a companheira dele, com a Betânia, ele também é recém-pai, a Betânia tem 8 meses agora. Nós temos uma relação muito bonita de amizade. Inclusive, quando eu coloquei a minha pré-candidatura, foi um momento depois, uns 3, 4 meses depois, que ele tinha se colocado. Até então, ninguém tinha se disposto a cumprir essa tarefa dentro do partido. Quando ele colocou, eu pensei, eu falei, nossa, mas o Bruno, 3ª vez candidato e tal, acho que é importante a gente renovar isso, trazer uma pessoa que traga uma outra pegada também, enfim, e me senti comovida e determinada a ocupar esse desafio, essa tarefa. E a gente conversou e ele gentilmente, inclusive, retirou a sua candidatura, me apoiando como pré-candidata à prefeitura. Bom, vamos abrir mais uma rodada de perguntas, então? Boa tarde, Xênia. Boa tarde. Eu sou Ana Beatriz, da Rede Teia. Então, as questões sociais receberam bastante atenção da atual administração. Um exemplo são as ações relacionadas aos moradores de rua. Eu queria saber qual a sua visão sobre isso e quais as suas propostas para a melhoria desse setor. Discordo, primeiramente, que as questões sociais receberam bastante atenção. Peço licença para discordar dessa análise, porque a população de rua aumentou e a gente tem que pensar na população de rua não como um problema. A gente tem que respeitar a população de rua e respeitar a autonomia dessas pessoas. E para atuar frente a essa questão que existe hoje na cidade, a gente tem que ter 2 ações. Uma garantir o direito à moradia. Numa cidade em que as pessoas não têm casa, não têm acesso à moradia, por consequência, a população de rua aumenta. Então, um programa de habitação e garantia de moradia para a população. E quando eu falo em moradia, não é só fazer uma casinha, um monte de casinha lá longe e largar as pessoas lá. As pessoas, quando a gente fala em moradia digna, a gente tem que falar que ao redor da casa dessa pessoa precisa ter estrutura, precisa ter rua asfaltada, precisa ter, muitas vezes, nós que somos mulheres, se não tiver um poste na frente de casa, a gente não vai estudar à noite. Então tem que ter um mínimo de estrutura urbana, no entorno daquela moradia. Creche, unidade de saúde, serviço, mercado, enfim. Então, garantia ao acesso à moradia para enfrentar o crescimento da população de rua. E isso não quer dizer enfrentar a população de rua, a gente tem que respeitar essa população que tem uma forma de se expressar no mundo, mas que muitas vezes o seu número é aumentado em razão da desigualdade social. E Curitiba é uma campeã de desigualdade social. A outra ação é a humanização dos profissionais da fase da assistência social. Porque se hoje começa, eu sou crítica ao fato de que teve uma política de assistência social no município, mas eu não nego que começou um diálogo acerca disso.
Em relação ao governo anterior, é fato que houve um diálogo. Eu não vou negar, eu não estou cega nem surda para não ver o que as coisas acontecem na cidade. Ocorre que não foram convocados número de profissionais suficientes a atender a demanda da assistência social no município. Então, qual é o panorama que a gente tem hoje? Um número muito pequeno de equipe, profissionais sobrecarregados, e qualquer pessoa que a gente não respeita a dignidade do trabalho e sobrecarrega, ela vai prestar um serviço de má qualidade. Então, a culpa não é dos profissionais da assistência social, mas do número reduzido de profissionais que não conseguem dar conta da demanda da população de rua. Então, investir no plano de carreira da assistência social e aumentar o número de profissionais e qualificá-los. Porque a assistência social não pode ser um discurso paternalista e que retire a autonomia das pessoas. Tem que ser uma atuação humanizada, de escuta e de respeito. Mas isso a gente consegue garantindo um bom plano de carreira aos servidores, garantindo uma quantidade grande de profissionais aptas a atender essa população e qualificando esses profissionais. E acesso política de habitação. Nós temos aí mais 5 minutinhos para a entrevista. Opa. Então eu quero que você responda por que a Prefeitura enfrenta aí esse problema e quais são os outros problemas que a Prefeitura está enfrentando, além de dizer quais são as propostas que a sua campanha traz para essa eleição. 5 minutos, então vamos lá. É importante que a gente em Curitiba eleja um vereador e uma vereadora do PSOL, a fim de denunciar os problemas que ocorrem na Câmara Municipal e na gestão municipal. Além disso, pensar numa atuação parlamentar que garanta direitos à nossa população. Para a gestão de Curitiba, a gente acredita que é possível humanizar essa gestão, de forma a garantir moradia digna para a população, creche e educação infantil para as crianças e para as famílias na cidade, um transporte público de qualidade e uma transparência na gestão. Um dos problemas atuais da gestão e das gestões anteriores é a falta de transparência. Acesso à informação e transparência é um direito nosso que precisa ser garantido pela gestão. E aí é fazer uma gestão aberta, democrática, um convite à população de Curitiba a ocupar a prefeitura, a ocupar a Câmara Municipal e participar. E um convite aos movimentos sociais. A gestão de uma cidade não pode ser feita por burocratas, por mero burocratas. Tem que ser feitas com as pessoas que dedicam a sua vida, a sua energia, o seu afeto para uma luta, como é a luta das mulheres, como é a luta da população negra de Curitiba, como é a luta da população dos deficientes, como é a luta das pessoas socioambientalistas, como é a luta do movimento LGBT. Essas pessoas têm que estar inseridas dentro da gestão, uma gestão democrática e transparente. Acho que é isso. E eu agradeço a escuta de vocês, agradeço de volta a oportunidade. Nós ainda temos 2 minutinhos, então eu quero que você use esse tempo para se apresentar para quem não te conhece, dizer quem você é e contar um pouco mais da sua história e da sua pré-candidatura. 2 minutinhos? 2 minutinhos. 2 minutinhos para dizer quem eu sou. Então, eu sou Xênia Mello, conheçam a nossa página no Facebook, acessem ela, lá vai ter bastante descrição de mim, acessem meu perfil pessoal também. Eu sou uma pessoa bastante sincera e aberta para o diálogo. Sou advogada, sou servidora pública também na UTFPR, hoje eu faço mestrado em Sociologia, minha atuação é na creche da penitenciária feminina com as mães e as crianças da penitenciária e quero construir uma gestão que dialogue com a população e que rompa com essa ideia da política como negócio, da política como herança, da política como forma de
se afastar da população. A gente precisa ter uma conversa de afeto e direta com a população de Curitiba, e eu estou à disposição. Faço um convite também a vocês que se interessaram a construir a nossa campanha. Não é uma campanha milionária que recebe dinheiro de empresa, é uma campanha feita pelas próprias pessoas que acreditam no nosso projeto, sem grandes recursos. Então a gente precisa muito da atuação de toda a população de Curitiba para fazer uma campanha bonita e feliz e romper com o cinza e com a tristeza dessa cidade. Bom, muito obrigada pela presença, Xênia. Eu que agradeço. Nós encerramos por aqui a nossa entrevista com a Xênia Mello, pré-candidata pelo PSOL à Prefeitura de Curitiba. E logo mais voltamos ao vivo com Luciano Pisato, do Democratas, para uma entrevista. Obrigado e até já.